Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da AGESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa é uma iniciativa da Confraria da Comunicação, que tem como nosso fundador e presidente o Dr. Celso Antônio Soster, que provavelmente está assistindo o nosso programa. A nossa bancada hoje está composta pelo Dr. Demerval Mucílio Trajano e doutora Ângela Beatriz da Silva e Márcia Plácido Lula da Silva. A bancada vermelhinha hoje está faceirinha, né? Está faceirinha no mais, como diz o ditado gaúcho. De boca a boca, né? Faceira no mais, como diz o ditado gaúcho. Bem, nós... à toa, doutora Luísa. Como se sabe, né, nós tivemos na última semana o encerramento da votação para as eleições presidenciais, na qual foi vencedora o ex-presidente Lula, que volta a ocupar a cadeira de presidente, né? Apesar de que, por uma pequena margem de votos, né, 1% de alguma coisa, menos que 2%, né? Mas foi quem o povo escolheu. Na minha opinião, o Lula foi eleito porque eu acho que o Bolsonaro cometeu 2 equívocos muito grandes, né? A primeira foi na questão da vacina, querendo lutar contra a ciência, que dizia que era necessário distanciamento social, tinha que comprar vacina, e ele foi totalmente contra essas medidas. Me parece que isso foi bateram muito nele na campanha sobre isso, e a própria população ficou revoltada com essa posição dele. O segundo aspecto, que eu entendo que ele também errou na condução da presidência, se aliar ao Centrão, né? O que adiantou ele se aliar ao Centrão? Ele praticamente não aprovou coisa nenhuma, né? Na verdade, eu acho que ele se aliou ao Centrão apenas para impedir eventual processo de impeachment, né? Mas agora eu espero que o presidente agora eleito Lula se cerque, leve para os seus ministérios esquerdistas honestos, como, por exemplo, a Dilma Rousseff, que para mim, apesar de sonsa, é honesta, Olívio Dutra, Tarso Genro, e outros mais. Porque, na minha opinião, a primeira condição que o governante, o político, tem que ter é honestidade. Não adianta ele ser competente, capaz, se ele não for honesto. Acho que essa virtude é essencial a quem vai ocupar o cargo no Executivo. E, na minha opinião, na gestão anterior, o presidente Lula não se cercou de pessoas honestas, né? E por isso é que deu aqueles problemas do mensalão, do petrolão, né? E acho que a decisão foi correta. Então, me parece que eu entendo que a esquerda tem 30% dos votos cativos do Brasil. 30%. Se botar lá um cachorro ou um gato para concorrer pelo PT, eles votam nesse animal. E os outros 20%, 21%, veio daqueles eleitores insatisfeitos com Bolsonaro, que não é uma pessoa polida. O Lula, como diz o Ciro Gomes, é um encantador de serpente, tem jogo de cintura. O Lula faz ele tira leite de pedra. E o Bolsonaro, infelizmente, não tem... Admiração, hein, doutora Luísa? Como? Não entendi. Admiração pelo Lula, né? E o Bolsonaro, infelizmente, ele não tem traquejo, não tem jogo de cintura. Qualquer coisinha se irritava com jornalistas, etc. Tal. Isso cria uma certa antipatia. Mas a eleição está aí, né? Vamos torcer para que ele faça um bom governo, né? Que não tenha envolvimento em corrupção, etc. E tal. E é o que o brasileiro tem que esperar, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deixar as colegas falarem, porque, né, o candidato delas ganhou. Vamos... Tá, vamos lá, então. Vamos começar, então. Tá todo mundo facilita. Todo mundo facilita com nós. A honra é toda sua, Didi. Muito obrigada, companheira Ângela. A senhora merece mais do que ninguém. Assim, muito feliz mesmo,
porque, assim, rindo de orelha a orelha. Hoje eu saí, eu estava comentando com o meu filho que estava comigo, que a gente, assim, parece que tudo é mais leve, que tudo é melhor, que tudo é menos problemático. Assim, a gente anda de carro dirigindo e sorrindo para as pessoas, porque a alegria é incontida. Eu lembro do último debate, onde eu vi, né, o presidente Lula debatendo com esse verme, e o verme disse o seguinte: eu sou um candidato ante o sistema, estou lutando contra o sistema. Alto lá! Quem lutou contra o sistema e conseguiu efetivamente se eleger foi o presidente Lula. Por quê? Ele lutou contra a Lava Jato, não é? Que quis desconstruir a imagem do presidente Lula, né? E, em função disso, destruiu o Brasil e todas as empresas, né? de tecnologia, as nossas empresas de engenharia. Lutamos contra a Polícia Rodoviária Federal, não é, que foi aparelhada pelo Bolsonaro e simplesmente estava impedindo as pessoas de irem votar, as pessoas no Nordeste e em todas as cidades onde o presidente Lula teve mais eleitores no primeiro turno, onde teve que ser chamado, né, o Vasquez, que é o diretor-geral lá da Polícia Federal, que um dia antes havia feito, né, assim, manifestação em rede social pró-Bolsonaro. Sem contar que, há um ano atrás, o Bolsonaro botou 100 anos de sigilo em relação a processos que ele teve, porque esse Vasquez, ele já chegou num posto de gasolina, pediu para que lavassem o carro dele, o frentista disse que não ofereciam aquele tipo de atendimento, e ele agrediu esse frentista, ele bateu tanto no frentista, porém, ele não foi expulso, né, da Polícia Federal, embora tenha tido indicação para tal. Ele tem outros processos em que o Bolsonaro botou 100 anos de sigilo, como é a cara do Bolsonaro. Mas só uma questãozinha sobre essa questão dos eleitores. Me parece que essa questão parece que realmente houve. Houve. Cerceamento de locomoção de eleitores, mas, de qualquer maneira, eu acho que isso foi irrelevante para o resultado da votação. Porque, mas, doutora Luísa, o senhor mesmo disse que a diferença foi pequena. Não, 2 milhões. Pequena, não, 2 milhões de votos. 2 milhões de votos. Mas, doutora Luísa, foi mais acertado do que a eleição da presidenta Dilma. Mas, para tirar essa diferença de 2 milhões de votos, eles precisariam trancar 500 mil ônibus. Mas, doutora Luísa, o ônibus pega 40 pessoas. Não importa, né, doutora Luísa? Não importa. O que importa e o que é vergonhoso, né, e o que é triste para a democracia é as manobras asquerosas desse candidato, que ainda, infelizmente, é nosso presidente, porque ele já teria que ter sofrido impeachment, e outras coisas mais que ele fez. Outra coisa, doutora Ângela, desculpe interromper, pode. Olha o que ele... compra de votos também, através da PEC, ai que medo do Lula, não é? Uma PEC que o PT foi obrigado a votar a favor, que o STF não pôde fazer nada contra, porque eles já vêm, não é? Urdindo todo um golpe no sentido de que o STF impediu esse verme de governar, né? Assim, então, assim, tudo isso já estava esquematizado dentro da cabeça dessas pessoas, não é assim, que indigentes intelectuais, pessoas que não conseguem enxergar 1 milímetro além do seu ressentimento, do seu ódio, da sua ignorância. Então, assim, lutamos contra a ignorância, lutamos contra a fake news, lutamos contra o armamento, lutamos contra os bolsonaristas que vinham matando petistas simplesmente pelo fato de serem petistas. Não é contra a violência verbal e toda essa violência física que nós sofremos. Olha, vi de Carla Zambelli, o que essa energúmena fez na semana passada, próximo ao local onde o presidente Lula estava, né? Olha o que o Roberto Jefferson fez. Tudo isso esquematizado com o presidente da República. Doutora Márcia, o Jefferson... a eleição... O Jefferson era aliado do Lula no Mensalão, em 2013. E agora ele é aliado de quem, doutora? Falando do momento presente. Do PT, aliado do PT. Nós estamos falando da eleição e das semanas, 2 semanas, 1 semana antes. Né? Não vamos começar a falar em Mensalão, em
Exatamente. Eu só estou E é disso que mencionando, queremos para falar bem da hoje. verdade, para dizer que E- o Jefferson, esse aí, que agora era aliado do Bolsonaro, era aliado do PT em Mas isso 2013, todo mundo quando sabe. estourou o escândalo Não, do foi Todo mensalão. antes, mundo doutora sabe, Luísa. doutora Foi Luísa. o Estamos falando o presidente Lula daquilo que saiu em muita gente ainda 2010. não sabe. Ganhamos essa eleição sem um adesivo no carro, sem conseguir pendurar uma bandeira no carro, sem poder sair à rua com uma camiseta que representasse o nosso partido e o nosso candidato, correndo o risco de sermos agredidos. Então, ganhamos, e não obstante tudo, o doutor Fernando vai rir agora da minha palavra, e não obstante tudo o que o Bolsonaro tentou fazer e os bolsonaristas fizeram com a violência, com a truculência, ganhamos a eleição. E se fosse um voto roubado, um voto, já seria triste. Doutora Márcia, o mensalão foi, eu realmente errei, não foi 2013, 2003. O mensalão, aquele escândalo do Correio. Chamado o Lula deu a direção do Correio para o PT. Foi muito bom o senhor ter chamado o mensalão à baila. O senhor viu quem estava apoiando o presidente Lula? Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa veio a público pedir votos para o presidente Lula contra o fascismo, que o presidente Lula representava a democracia, representava toda a possibilidade de consertar o Brasil, que está simplesmente destruído. Que, nas na mãos desse incompetente. Na verdade, ele entendeu que o Bolsonaro realmente não tinha condições, né? Eu sou um que eu acho que ele também não tinha. E o senhor acha que se ele acreditasse que o PT é esse partido tão corrupto, que o PT é um partido que só tem ladrões, como isso está sempre na boca do bolsonarista, Lula ladrão, Lula ladrão, o tempo inteiro? O senhor acha que Joaquim Barbosa viria... Tem gente honesta, aqueles que eu citei, a Dilma Rousseff honesta, o Olívio Dutra, Tarso Genro, vários... O presidente Lula é honesto, a Gleisi Ottman, sabe tudo para nós. Para o Lula, eu não meto a mão no fogo. Eu ponho a minha mão no fogo, não ponho a cara como o verme queria botar. Olha, a senhora botar a mão no fogo pode queimar, hein? Não vai queimar, doutora Luísa, porque a vida do presidente Lula foi devassada o tempo inteiro, nunca encontraram R$1 que ele não tenha declarado. Está circulando. Hoje de manhã eu recebi de uma bolsonarista aqueles textos prontos, chamando Lula de ladrão, né, e que as provas aí, e depois ela me dizendo assim, não, meu marido trabalhou na Lava Jato, as provas estão todas lá. Manda para nós. Mas eu não discuto, né, porque não vale a pena. Daí eu disse, agora ele está lá com a pressão alta, eu disse, sinto muito. Eu digo, mas como assim? As provas estavam todas lá e ninguém viu, não veio a público. Ninguém agora o que me preocupa... Ficaram lá engavetadas, nem para o processo foram. O que me preocupa nessa eleição do Lula, me preocupa as pessoas que já estão se aproximando dele, né? Todo mundo querendo cargozinho. Todo mundo já... Doutora Luísa, mas daí o senhor veja bem... As raposas estão se aproximando do galinheiro. Só para concluir, doutora Luísa, nós conseguimos ganhar contra a violência, contra a mentira, contra a desconstrução e contra o negacionismo. Tudo isso a gente conseguiu vencer. Então, assim, a pequena margem aconteceu exatamente por isso. Hoje eu tomei conhecimento de um documentário, uma reportagem do Caco Barcelos, se não me engano, no Mato Grosso, em que as pessoas que estavam recebendo o Auxílio Brasil foram chamadas todas para reuniões. Para quê? Porque se elas deviam votar no 22, todas elas com os seus documentos ali, né, com os seus nomes, todas que compareceram. Chamadas pelo prefeito. Chamadas pelo prefeito, que elas perderiam o Auxílio Brasil. Mas o voto é secreto. Então, Luísa, como é que eles iam saber que eles teriam votado atendendo são pessoas, doutora Luísa, são pessoas que não tem ninguém por elas. Elas têm um temor. Imagina o prefeito chamar, fazer uma reunião. As pessoas ficam... Sim, elas podem dizer que vão votar e não votam. Se defender disso. Tanto é que ele entrevistava e todo mundo dizia, não sei, não posso falar. O que o senhor veio fazer aqui? Eu não sei o que eu... E a reunião foi terminando. E depois, lá fora, uma pessoa teve coragem de contar o que realmente estava acontecendo já há uma semana, praticamente,
naquela cidade. E o Caco Barcelos recebeu uma ligação do gabinete do prefeito determinando que ele saísse da cidade ou, se ele quisesse permanecer trabalhando, que não fosse mais buscar esse tipo de notícia. Não vamos monopolizar aí o debate. Doutor Demerval está com a língua afiada lá, ó. Está com a língua bem afiada, não está? Boa tarde a todos. Diga alguma coisa. Quero cumprimentar a bancada, né, e nossos fiéis telespectadores, e também quero homenagear, né, congratular o presidente eleito democraticamente, né? A eleição foi justa, foi limpa, foi correta, as urnas eram corretas. O meu, porém, foi o ativismo político, a militância política do STF e da Rede Globo. O PT fez a posição dele, oposição, correto, é do jogo político. Porém, o que me preocupa muito foi esse... Por isso que as pessoas hoje estão nas ruas, porque não concordaram com como a Rede Globo interferiu, como o STF... Eu concordo com o doutor Demerval em relação à Rede Globo, até vou citar um que eu percebi no dia da apuração das eleições, o William Bonner, quando proclamou o resultado, ele chegou a ter um sorrisinho assim de satisfação. Chegou a observar? Mas quem não faz isso contra o fascismo, doutora Luísio? Doutora Márcia. Tomara. Ele fez um comentário que eu eu achei... O seguinte, para a esquerda, quem não é esquerdista é espontâneo. fascista, não é assim? Queria falar para as duas colegas. Não se trata disso, depois nós vamos falar. Quando o Lula deu o discurso dele pós a vitória ali, quando terminou, voltou para o Bonner e ele disse assim, uma sensação de normalidade, né? Satisfação da Globo, né? Mas continua lá, doutor Demerval. Todo o povo que eu cortei lá o doutor Demerval. É a mesma sensação que eu tive, um presidente, um futuro presidente, né, que vai ser empossado em janeiro, falando como uma pessoa normal, falando para todo o povo brasileiro. Continua, doutor Demerval. Há 4 anos que a gente não via isso. 6. É aquela coisa, tem um provérbio que eu tenho para os meus colegas, né? Muito fácil, eu sempre falei isso aí, a gente ser o estilingue, ser a vidraça é um pouco diferente. Então, as eleições estão aí, já estão decididas, o povo está nas ruas revoltado como foi o pleito, não da legalidade das eleições, que o Lula ganhou corretamente. Agora, eu quero que as pessoas observem e anotem como é que está a inflação hoje, como é que está o dólar, como é que está a gasolina, como é que está o auxílio emergencial, como é que está o desemprego, para fazer comparativos, entende? Vocês, não sei se você observou, terminou as eleições, acabou o Covid, a Globo nunca mais falou no tal de Covid, ela fustigou 4 anos esse presidente, ela abriu mão do direito de informar, ela desde aquela fatídica no Jornal da Globo, quando assim que o Bolsonaro ganhou as eleições, o Bonner, ele queimou o Bonner, a Globo tomou 3 decisões, uma, derrubar o governo, isso ela conseguiu. A segunda, acabar politicamente com o governo, ela vai continuar tentando. E a terceira, prender o Bolsonaro, isso ela não vai conseguir, porque o povo está nas ruas, e eles viram que a diferença foi muito pequena, e ele tem o apoio popular. Tomara que... Com todo o respeito que o senhor sabe que eu tenho em relação à sua pessoa. Em primeiro lugar, a gente sempre soube o que é ser vidraça. A gente sabe muito bem. Foram anos e anos, e não é de agora, foi de sempre. Vamos ter a oportunidade de novo agora, né? Então, graças a Deus. E assim, eu acho que o Bolsonaro, a gente não pode terceirizar a culpa. Ele foi péssimo. Não, ele é péssimo. Não, eu concordo que ele... Então, não se pode dizer que é A e B. E esse povo que está na rua é um povo que não sabe perder, é um povo que... Olha, eu conheço muita gente que está lá sentadinho hoje na escadaria da Igreja das Dores, abanando a bandeirinha, que, olha, assim, sem comentários para o tipo de pessoa que são, os que eu conheço, eu não estou falando... que eu conheço. Então, vem com um discursinho, aqui é só povo que trabalha, aqui é só gente de bem. Eu conheço bem essas pessoas, né? E não é tudo isso. Então, não estou aqui querendo julgar ou dizer, mas assim, por que essa necessidade que o eleitor do Bolsonaro tem de dizer, eu sou um cidadão de bem?
como se eles Porque ele não não concordou, né, Não, a colega? esquerda também Mas, gosta de dizer por isso. que... Não, doutora Luísio, demais se sim, enaltecendo. Mas, doutora Luiz, nós perdemos em 2018. O senhor viu a gente fazer essa bandalheira com essa Doutora Márcia, na época que surgiu o Mensalão, o Petrolão, a esquerda odiava a Globo. A senhora mesmo disse que nem a Globo assistia mais. E não A assiste. senhora não mesmo. assiste, Não assiste mais? não assiste. Nem depois que ela passou a ser Não, queridinha nem da depois. esquerda? A Globo agora não é queridinha de vocês. Não, Deixou de não ser. Então ela não é queridinha de ninguém. Não é do Bolsonaro e não é da esquerda. Doutora Luísio, Só eu para assisto esclarecer, os canais, aquela questão progressistas no YouTube. aquela Mas questão que o doutor Demerval Imagina, levantou, o senhor consegue imaginar a doutora Márcia Bolsonaro, sentadinha no sofá, escutando o Jornal Nacional, assistindo. aquilo que o doutor Demerval falou, que a Globo estava contra o Bolsonaro, e realmente estava, mas ele é burro. Ele foi dizer que não ia renovar a concessão da Globo. O que ele queria que ela fizesse? Ele Exatamente. disse no dia do discurso, do debate, No próprio dia do debate, ele ameaçou até o Bonner. Quer dizer, não Ele quer que ameaçou. como se ele puder. Ele é tão burro que ele sabe que ele, pessoalmente, Mais não forte, pode, doutora Luiz. deixar Mais de renovar a concessão da Globo. Porque tem que ter um processo administrativo. Não é ele que vai dizer A sim ou Globo não. sempre bateu no Lula e nem por isso o Lula ameaçou. Não, a Globo bate quem tem que bater. Não vem. Doutora Luísio, e os dutos saindo dinheiro. E a cara da Globo hoje, quando o Joaquim Barbosa vem... Né, isso a Globo não mostra, né? Agora, o que me conforta... Joaquim Barbosa está esclerosado. Não está. Se ele estivesse a favor do Moro, o senhor ia achar que ele não concorda ou é fake news ou está... O que me conforta hoje, colegas, é que ele é o presidente de todos nós e acho, se é que houve, eu não vou falar mais aqui porque isso já passou, se é que houve corrupção, hoje o Brasil não tem mais espaço para esse Congresso que tem para corrupção. Então, necessariamente, o presidente Lula há de fazer um bom governo, um governo para todos. Agora, o que me preocupa, colegas, assim, ó, vou até me censurar eu falar isso aí, o que me preocupa é assim, os estados, as regiões ricas, todas querem progredir, prosperar, são bolsonaristas. Já o Nordeste... Por que será, né, doutor Demerval? Pois porque... Empresários, né? Eu tenho uma sensação de que se nesse país voltasse à escravidão, os empresários iam ser muito, muito felizes. Por que será? Por que será que vence? Quantas denúncias de assédio político se recebeu, de assédio moral no trabalho, para que votassem no candidato? O empresário é responsável pelos empregos. Sem os empresários não tinha emprego. E aí não ia ter comida para o brasileiro. Por que o Bolsonaro ganhou a promessa de uma reforma, de uma conclusão de uma reforma trabalhista? O problema é o seguinte, a carteira verde e amarela. Gente, aqui, mas eles não enxergam quem não quer. Eu militei muito na área trabalhista do direito e tinha uma sensação, assim, uma percepção de que, não são todos, a maioria dos empregados querem que o patrão exploda. Não importa que ele vai explodir junto com a empresa. É verdade. Nunca senti. Não são todos. Não são todos. Mas a esquerda tem essa objeção, tem essa ojeriza ao empresariado. Eu militei muito na Justiça do Trabalho, advoguei muito e nunca senti isso. O que eu vi muito foi patrão falsificando documento, patrão desmentindo, patrão buscando horário falso. Empregado apresentando atestado falso. Trazendo testemunha fraudulenta. Empregado também apresentando atestado médico falso. Muito. Patrão fazendo acordo e não honrando, mas vi demais. Demais. País nenhum do mundo vai para frente se não tiver empresas. Tem que ter empresas, tem que ter. Mas o empresário tem que ser certo, tem que ser correto. Mas o que a gente vê aí é empresário fazendo política, usando do seu poder econômico para o empresário no Brasil... Para subjugar o trabalhador até no direito de voto. Que democracia é essa? Lamentavelmente, no Brasil, o empresário é muito demonizado. E é ele que gera emprego, gera renda, gera salário. Ele não é demonizado se ele não se colocar nesse papel... Olha, o empresário acha que ele é dono do empregado.
Olha o assédio moral que os empregados sofreram, que era para levar, inclusive, escondido o celular para mostrar que votaram no Bolsonaro, pelo amor de Deus. Colegas, vocês viram quando veio a pandemia, que os patrões quebraram? Quem é que sofreu mais? O empregado que foi para a rua, o empregado que não tinha mais emprego. Hoje o emprego está relacionado à dignidade da pessoa humana. Sempre esteve, não é hoje, doutor Demerval. Não, antigamente estava relacionado à escravidão. Hoje voltou a estar a escravidão. Quantas denúncias de trabalho escravo? Depois de carteira verde e amarela, o que o senhor acha? Eu entendo que tem a Justiça do Trabalho para resolver, entendo que hoje tem redes sociais, hoje tem a imprensa livre. O senhor acha que hoje um empregado ele consegue ir tranquilamente à Justiça do Trabalho para buscar os seus direitos? Mas depois talvez agora reforma, o Lula disse que vai reformar ela, né? Talvez agora o Lula... Mas o senhor acha? O senhor já atuou na Justiça do Trabalho? Concordo. Eu acho que hoje ele tem que pensar 10 vezes, porque ficou mais difícil para ele buscar os seus direitos. Doutora Ângela, mas com todo o respeito que tem pela senhora, tem patrões desonestos, sim, mas temos também muitos empregados também desonestos. Né? Mas aí é da natureza do ser humano. Mas, assim, dizer que o empregador hoje está preocupado com o empregado, não está. E que que vota no Bolsonaro, por quê? Por que vota no Bolsonaro? Por que, de repente, todos os empresários votam no Bolsonaro? Todo mundo que está meio enroscado com a Receita Federal vota no Bolsonaro. Doutor, eu votei no Bolsonaro nos 2 turnos e não estou. E outra coisa, todos os meus funcionários, eu deixei bem... É diferente. Eu estou falando daquele pessoal que faz aqueles... A senhora sabe... Aqueles grupos no WhatsApp. Não venha me dizer que o senhor está naquele grupo. Eu estou começando a desconfiar. A semana passada eu estive na Havan e tem muitos funcionários da Havan que são petistas lá. Aí até fui me inteirar, assim, por uma curiosidade, né? Daí a gerente lá disse, não, o Luciano Hang, ele é a favor do Bolsonaro, mas a empresa, se tiver competência, ele não tem problema, bota petistas aqui, normal, sem problema. Na última eleição, mas eu não acredito. Respondeu até processo. Eu não acredito, depois do que ele falou, até que era... Não, eu não. Eu estou vendendo o peixe que me venderam, entende? Sim, doutor Demerval. Doutor Demerval, é óbvio. Podiam dizer que não aceitam petistas. Mas é óbvio que eles não podem dizer que não. Não, meu patrão me obriga a votar. Até porque é discriminação, né? É verdade. Porque é crime. Exato. É crime. Mas eu entendo que os institutos também foram contra o Bolsonaro, mentiram muito. Olha, todas as pesquisas, no primeiro turno, 14%, agora era 7%, era 8%, era 9%. Não sabe qual é a pessoa 1,8%. mais contra o Bolsonaro que existe? É ele mesmo, doutor Demerval. Ele errou, reconheço que ele errou. Eu sempre disse aqui no programa, ele não desceu do palanque para governar. Ele falava muita bobagem, concordo. Será que o Luciano Hang vai usar um terno vermelho agora? Depende, daí eu não sei, né? Não, o doutor Demerval, ele diz, desde que essa criatura foi empossada, o doutor Demerval, né, assim, que ele tenta ver as coisas, né, boas, que eu não consegui ver nada. E o doutor Demerval diz o seguinte, que a esquerda como oposição é simplesmente impressionante, né? Exatamente. Mas, doutor Demerval, o Bolsonaro ajuda muito a esquerda, porque ele só fez porcaria até agora. Sempre que ele abre a boca, cai, não é assim? Cai completamente qualquer tipo de admiração que algumas pessoas tenham por ele. Claro que o fascista vai continuar achando que ele é, assim, o suprassumo do ideal. Aí, assim, ó, doutor Demerval, hoje, infelizmente, ele ainda está presidente. O que ele está... Ele ficou 48 horas para fazer um discurso de 2 minutos, né? Para falar um monte de abobrinhas, né? Para instigar que essa canalha continue na rua, esses delinquentes, porque se fosse o MST por uma criança morta num assentamento, seria chamado de baderneiro, de delinquente, está impedindo as pessoas, não é, na sua liberdade de ir e vir, não é, está infringindo a lei.
Os baderneiros são vistos como patriotas, é uma canalha, é um bando de indigentes intelectuais. Eles Doutora têm a Márcia, profundidade de um pires. o MST também é baderneiro. Não, o MST não é baderneiro, doutora Não, Luiz. Ele Não, vai lá é o ele vai maior lá na fazenda, de produtos tira orgânicos do o dono Brasil. da fazenda para a rua e diz, aqui é nosso agora. Não, eles Nós não vamos tiram fazer. os donos da fazenda, Não, doutora não, Luiz. não. O senhor sabe muito bem que não. Eu sei que Inclusive, não aqui tira. no litoral Não, eles chegam lá, eles Rio pedem Grande do licença, Sul, o senhor dá licença, o senhor sai da sua fazenda que agora nós vamos ocupar. aqui no Nada, litoral do eles Rio já vão Grande do dando Sul, tapa na doutora orelha. Luiz, os O bolsonaristas MST, invadiram o um MST é um sítio. movimento violento. Não é mais, não é mais, Não. porque Tá. recebeu Virou terras, Lulinha Paz de estão Amor agora. assentados, estão plantando, trabalhando, vendendo seu produto. Outra coisa que eu gostaria de dizer, o que o Bolsonaro fez até agora? Não é, bom, ele nunca governou, mas nesses últimos dias, o que ele fez? O menino mimado, ele se enfiou dentro de casa, não é provavelmente na rede social. Ele estava triste com perder a eleição, isso é Ai, natural. que coitadinho, isso é natural, né? Isso é natural. Ai, que judiaria, com perdão de expressão, que é até xenofóbica, não é, em relação aos judeus. Eu acho que ele estava esperando para ver se conseguiria dar um golpe. Mas, doutora Ângela, agora está tudo explicado. Ele se reuniu com o Valdemar da Costa Neto. Ele se reuniu com o Valdemar da Costa Neto, ele conseguiu um acordo que ele vai ter pago um aluguel de, no mínimo, R$50 mil por uma casa dele na Asa Sul. Salário e advogado. Salário, por que advogado? Dos advogados para 58 processos em que ele é réu. Aí, já está surgindo boatos aí, fake news. Não são boatos. Não precisamos de fake news. De onde é que vocês tiraram isso, gente? De onde é que tiraram isso? Doutora Luísa, o senhor se informa. O senhor vai ver, doutora Luísa. Eu entendo, privilegiadas. Ele não lê. Eu entendo duas coisas, que o Bolsonaro sai fortalecido dessa eleição e é a maior liderança da direita. Eu entendo que ele vai ser preso. Ele vai ser preso e eu não sou punitivista. Mas hoje o bolsonarista está enchendo de luto na rede social. Com 700 mil mortes, ninguém chorou por ninguém. Uma coisa, colegas, uma coisa assim, bem na campanha que o Lula fez investimentos em Cuba, na Venezuela, e ele nunca refutou. Recebemos tudo no BNDES. Não. Eu digo assim, agora ele vai ter... O velho da Van também levou 200 milhões e está por aí, né? Ficou por isso mesmo. Né? Mas aí, para investir no Brasil, vale a pena. Claro que sim. Ainda mais cedo para alguém lá do quarto Reich. Aí depois o senhor não sabe por que os empresários querem ele, né? Doutor Demerval, Santa Catarina é vista pelo resto do mundo hoje como o quarto Reich. Porque simplesmente as células nazistas que estão lá é o estado que tem mais estradas bloqueadas. Eles estão fazendo saudações como os nazistas faziam. E o Bolsonaro ganhou aqui. Ele ganhou no sul. Isso doutora Márcia, é uma meia dúzia de gato pingado. Não vamos, não vamos agora atribuir essa pecha ao Estado. Não é, porque é o Estado mais bolsonarista. Obviamente não é isso. Não é isso. Uma meia dúzia de gato pingado não é nazista. Lá na Alemanha tinha os nazistas, mas nem todo mundo era nazista. Nem todo mundo era nazista na Alemanha. Mas os nazistas mataram milhões de pessoas. Mas nem todos eram. Não, mas não é bem assim. Não eram todos, mas mataram, doutora. Sim, mas nem todos mataram. Só aqueles radicais. Mas o que adianta? Mas o que adianta? Eu não quis matar, mas tem meia dúzia de nazistas lá em Santa Catarina. Aqui também tem os 2, 3 gatos pingados nazistas, que parece lá de Santa Cruz. Então vamos responsabilizar todo o Estado agora. Também tem aqui em Santa Cruz. E o senhor acha que eles começaram Eu acho que o Rio Grande do Sul está nos envergonhando, porque realmente é fascistoide. Felizmente, o Bonito não ganhou. Mas isso aí, um ou outro. É o melhor estado para se viver no Brasil, né, gente? Qual? Deus que me perdoe. Mas Deus me livre. Deus que me perdoe. Aquilo que o senhor falou, dos nazistas, Deus que me perdoe. Aquilo que o senhor falou, que o Bolsonaro sai fortalecido dessa eleição, eu até entendo que sai, porque ele sai com um espólio de 58 milhões de votos, né? É isso, né? 58 milhões e alguma coisa de votos. Então, ele sai com espólio. Mas eu acho que ele não tem condições de manter esse eleitorado cativo
como a esquerda mantém os seus militantes, né? Porque aquilo que eu já disse, o Bolsonaro não tem jogo de cintura. O Lula só perdeu o jogo de cintura com o padre Kelmo, quando ele perguntou quem tu é, de onde é que tu veio, fora. Mas porque em seguida, aquilo nem padre é aquele lixo. Posso falar, doutora? Deixa eu falar. Depois a senhora faz o comentário, depois que eu terminar. Mas pense bem no que o senhor está falando. Eu não posso falar, estamos cerceando agora. Cerceamento de direito de emprego. Um momento de tanta alegria e, ao mesmo tempo, a gente cerceamento de direito da informação. Não, eu não posso falar. Não posso, a esquerda não tem medo. Doutor Demerval. Por favor. A esquerda não pode vir falar do Padre Kelmo. Não pode vir falar do Padre Kelmo. O senhor sabe que... O próprio Lula... Já que nos dizem que somos comunistas, né? Comunista não acredita eles não em querem Deus, nem né? que eu fale, doutor Demerval. Veja isso. Ele deixa toda a esquerda arrepiada. O Lula só perdeu o jogo de cintura quando ele perguntou quem tu é, de onde é que tu veio. Mas em seguida, que o Lula é muito esperto, em seguida já recuperou o equilíbrio e foi. E o Bolsonaro não, quando perde as estribeiras, ele perde mesmo, né? E aí vai derrapando. Tá, agora pode falar agora. Eu gostaria de dizer uma coisa assim, ó. Assim, ó, sem modéstia alguma, eu quero dizer o seguinte: o senhor disse que provavelmente o bolsonarismo não se sustenta, né? E porque a nossa militância, sim, ela é mais perene. Por que será, doutora Luísa? Porque nós somos estudiosos. Nós temos uma ideologia em função do estudo. Essa gente tem ódio. Eles têm... Doutora Luísa, uma coisa que eu estava lendo, estava assistindo também, achei muito interessante, que antes do fascismo, né, antes do Mussolini, ele conseguir personificar o fascismo, o pensamento, o fascista já estava instalado, já existia o fascismo. Então, alguém chegou e liderou. Aqui, essa extrema-direita, essa direita chucra, essa direita preconceituosa, nojenta, horrorosa, essa direita, eu estou dizendo não a direita cheirosa, essa direita vulgar, essa direita, né, que não tem verniz, essa direita que não tem um pingo de instrução, né, um pouco mais aculturada. Essa gente, se eles só se reuniram em torno desse lixo humano porque eles são assim, eles odeiam o Nordeste, eles querem que o Nordeste passe fome, eles querem que tire a água, eles debocham, eles estão ofendidos, eles dizem que estão contratando o sniper para matar o presidente Lula, né? Fazendo uma vaquinha na internet, porque são fascistas. Aí o que eles dizem? Estamos lutando contra o comunismo, porque quando o comunismo se implantar, nós não vamos, assim, todo mundo vai ser miserável. O Brasil nunca foi comunista e nunca vai ser. Agora, eu entendo também que, fora esse ativismo político do STF e da Rede Globo, o PT soube trabalhar as peças do tabuleiro muito bem, assim, porque ele sabia que ele tinha o Nordeste com ele, né? E o que ele fez? Qual é o maior estado, que é um país? São Paulo. O que ele fez? Ele botou lá o Haddad, que ele sabia que não ia ganhar, mas amealhou 11 milhões de votos, amealhou o Alckmin, que também já foi governador por 2 ou 3 vezes, que também ajudou muito na campanha do PT em São Paulo, e o Bolsonaro achou que só um general lá ia resolver. O vice do Bolsonaro nunca falou uma palavra no programa. Não, tá bem. Eu acho que o Bolsonaro pensou, eu sou o cara, e mais as falcatruas que eu vou fazer para que os eleitores do Lula não possam votar, mais os votos que eu vou comprar, eu vou ganhar essa eleição. E mais o parceiro de 4 anos. Mais o parceiro Sérgio Moro, doutora Ângela. 4 anos. Não é que se atirou de cabeça na cabeça. Uma coisa que me preocupa agora, uma coisa que me preocupa com essa eleição é que já vai começar a divisão de cargos, né? Vai começar a partir dos ministérios. A Simone Tebet já está ali, ela deduinho com Lula, né? O Amorim, as moscas estão se aproximando dos excrementos. Mas o senhor não acha que Simone Tebet é um bom nome? Eu entendo também. O senhor não acha que Simone Tebet é um bom nome? Eu entendo, mas ela perdeu até... Não tenho nada contra ela. Eu tenho contra a aproximação para
receber a benesse de cargos Não, mas assim. o Moro fez Mas isso na do última eleição do Bolsonaro. Olha o Ele se Onyx. aproximou pensando numa vaga de ministro depois do STF. Coisa, colegas. As colegas sempre falavam que o Bolsonaro se vendeu para o Centrão. O Lula vai ser obrigado também a chamar o Centrão a negociar. Porém, o orçamento secreto vai ser levado até o STF para ver da constitucionalidade, porque tem que ter transparência. Isso aí tem que acabar, isso tem que acabar. Ter transparência. Agora, eu quero ver o Lula aí. Eu vou gravar isso aqui o dia que o Lula disse isso, foi no programa da Rede Globo, disse que vai ampliar a isenção do imposto de renda para R$5 mil. Há uns 4, 5 meses atrás, nós temos um programa, eu tinha dito que entra governante, sai governante, eles prometem aumentar a isenção do imposto de renda e ninguém cumpre. O Lula agora prometeu de novo. Naquela ocasião, eu disse o seguinte, que tinha que aumentar o índice de isenção para no mínimo 5 mil. Hoje, o limite de isenção está 2.700, 2.800. Quem ganha acima de R$2.800 paga imposto. Até o porteiro aqui do meu edifício paga imposto. Um dia ele vem perguntar, fulano, estou pagando R$800 de imposto de renda. É correto? Olha, soma o teu salário, deu quase 5 mil, deu 4 e pouco, tu vai pagar imposto. Né? Então, todos os governantes dizem, não, mas que a equipe econômica não permite dessa redução. Como não permite? Aumenta, compensa esse pouco que ele vai tirar dos miseráveis, quem ganha até R$5 mil, compensa isso aumentando a alíquota dos milionários. Pronto, já busca essa perda que vai ocorrer. Não fazem porque eles não querem descontentar a elite. Eu estava vendo hoje, doutor, um canal de televisão, que estava pensando em fazer um projeto de lei, para não ficar um queimando o outro, dizer que projetos tem para o futuro, para melhorias da população, tal, e assim, fazer uma lei que se a pessoa prometer e não cumprir, ser penalizado. Que chega na época de eleições, prometem tudo. Não, e nós vimos nos debates que era só um chamando o outro de mentiroso. Era mentiroso para lá, mentiroso para cá. Luiz, o senhor me diga uma coisa, tem condições de debater com um asno que a pessoa chega assim, fulano de tal coisa, assim, mas tu é mentiroso, fulano, vem aqui, fulano, não fica aqui perto de mim, fulano, tu é mentiroso, ex-presidiário, não sei... Pelo amor de Deus, gente, aquela pessoa... E o Onyx aqui com o Eduardo Leite. O Lula tem traquejo político, coisa que o Bolsonaro não tem. Está aí, doutor, como é que vai se falar em propostas por aquela educação? A educação do Eduardo Leite, agora falando no debate aqui do Rio Grande do Sul. Naquele último debate com o Onyx, meu Deus do céu, eu não sei como é que o Onyx não ficou nem constrangido, porque era uma coisa ali que o Onyx assim, antagônica, uma pessoa extremamente educada, dá um Google, preparada, dá um Google. E aquela criatura só não respondia nada, só revidando, só agredindo. É uma coisa... A eleição... Depois não sabe por que não se reelegeu. O Onyx deixou de ser governador por 2.500 votos. Foi a votação que fez o Onyx não ser o governador. Por quê? Porque se o Eduardo Leite ficasse em terceiro lugar, que ficasse o Preto, o candidato do PT, todo o pessoal que votou no Leite iria para o Onyx. Consequentemente, eu concordo plenamente. Ou não, porque esse era o pensamento da maioria, assim, se fosse o Ciro, ganhava do Bolsonaro. Se fosse o fulano, ganhava do Bolsonaro. Quem é que teve que sair da masmorra para destronar esse déspota? O presidente Lula. Que é do PT. Essa eleição que foi desconstruído. E aqui, eleição... né, não, assim, falando da eleição estadual, aqui, né, o Leite, que tinha renunciado para tentar uma vaga, concorrer à presidência. Então, assim, nunca se reelegeu um governador, né? Mais um tabu que foi quebrou esse tabu. Ele renunciou. Ele é homoafetivo. Aqui num estado extremamente machista, preconceituoso. Eu achei isso maravilhoso. O tempo todo o Onyx dizia, se eu me eleger, eu vou ter uma primeira-dama de verdade. Se eu for o governador do Rio Grande do Sul. E ele se elegeu, porque a população, eu tenho certeza que muita gente votou
não só acreditando na capacidade dele como político, mas também porque estava tapado de nojo do Onyx. E tem que estar. É um tapa na cara das pessoas preconceituosas desse Estado. Eu achei maravilhoso, inclusive eu comentava que o meu L era de Leite e de Lula. E não E só nós teremos um primeiro cavalheiro, sim. Teremos um primeiro cavalheiro. E bonito. Eu acredito que o Leite deu de lavagem, deu um banho de votos no Onyx, e acho que, na minha opinião, o Leite é um sério candidato à presidência da República para substituir a esquerda. Não é? Dependendo do governo que quiser aqui agora, né, doutor? Exatamente. Eu tenho certeza do seguinte: se o PT fizer um novo governo que venha a ser descoberto questões obtusas, eu acho que ele é um forte candidato, Luiz, eu não acredito porque a nisso. esquerda tem o voto cativo dela, e ele vai ter o voto da direita e aqueles descontentes com a esquerda. Né? Tem a Simone Tebet, que deve voltar a concorrer em 2026. Mas o Bolsonaro, se não tiver preso também, quer concorrer. Se o Leite tiver, por exemplo, se o Leite tiver apoio dos caciques de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, eu acho que ele emplaca e com possibilidade real de ganhar, eu não acredito, principalmente se concorrer com a esquerda. Se o Leite concorrer com o Bozo, por exemplo, se ele não estiver preso, eu voto no Leite, tranquilamente. E não gosto, não compartilho do pensamento dele, ele é neoliberal, mas ele não é fascista. Então, ok. Mas eu não digo nada, porque a última vez que eu jurei, que eu tinha certeza que um candidato à presidência não se elegia, e ele se elegeu, que foi o Bolsonaro. Dali, eu prefiro esperar, né, para emitir qualquer opinião, né? Eu acho que uma coisa inacreditável. Eu não conseguia imaginar. Ciro Gomes. Ali naquela eleição do Bolsonaro, simplesmente ficou qualquer outro candidato ganhava do Haddad. Podia ser como foi o Bolsonaro. Do Haddad Ciro ou do Gomes, Bozo, pelo menos? Sim, podia ser o... Do Haddad ou do Bozo? Não, foi o segundo turno, foi o Haddad e o Bolsonaro. O senhor disse que qualquer candidato ganhava do Haddad. Não, ganhava a eleição aquela, né? Ou ganhava do Haddad ou do Bolsonaro, se fosse ele para o segundo turno. Acho que foi isso mesmo que ele quis dizer. Então, por exemplo, se fosse um Ciro Gomes, eu não sei quem eram mais os candidatos na outra eleição, além do Ciro Gomes, tinha os outros também, a briga ficava bem parelha. Né? Mas, tinha a Marina Silva, tinha o Cabo da Ciolo. Infelizmente, aquele... Como é que é? Infelizmente, o único que não ganhava do Bolsonaro era o Haddad, e ele foi para o segundo turno, né? Porque a esquerda ferrenha não abre mão das suas convicções. A esquerda é leal. A esquerda até debaixo d'água. Se botar um poste lá para candidato, ela volta no poste. Aí deu o Bolsonaro, que o pessoal estava por aqui. O pessoal estava até aqui, ó. Doutora Ângela, o que a doutora Luísa não entende é a identidade programática. Não, ele não entende. A identidade de vocês é uma cartilhinha que é escrita assim, ó, nós temos que ser sempre programa de governo, doutora Luísa, é a preocupação com a população. Por quê, doutora Luísa? O plano a gente governo. tem, mas às vezes eu acho que a doutora Luísa não... Estatizar tudo, tem que ser tudo público. Né? Não privatizar nada, essa é a cartilha. O Estado do tamanho que venha de encontro com a necessidade do povo. É muito mais que um partido, é muito mais do que política. Agora é isso. É um estado de espírito, doutora. É um estado de espírito, é um sentimento que a gente carrega do lado esquerdo. Né? Agora, achei interessante a coerência do Ciro Gomes, né? Ele acompanha meu partido, mas ele não mudou de opinião, porque a Tebet falou. Xingou o Lula. Xingou Lula, xingou Bolsonaro, xingou todo mundo. Agora está lá de bracinho. Está lá de bracinho dado. Agora está de bracinho dado com o Lula. Bracinho dado, porque a Simone Tebet, ela só falta pedir o Lula em casamento. Ela xingou o Bolsonaro, ela xingou todo mundo. Não pede porque ele já é casado. Na hora da onça beber água, o que a Simone Tebet fez contra o fascismo? Ela está queimada, ela foi coerente. O Ciro Gomes é um não político, porque
Ele Tá, simplesmente colega. botou o rabo no meio das colega. pernas e O sumiu da estado Globo dela, ela como sempre. perdeu para todos eles. É. Ela perdeu no estado dela. Então, o que ela fez? Vou me aliar ao Lula, porque o Claro. Lula vai se eleger, vou ser uma ministra. O Lula distribui carguinho para a gente? Não, o senhor sabe que não é assim, doutora Luísa. Para que distribuir mais do que esse Bolsonaro só botou gente incompetente? Olha, ele ressuscitou o Ministério do Trabalho para botar o candidato perdedor ao governo aqui do Estado. O outro, o cachorro dele aqui do Estado. O cachorro. Pelo amor de Deus, gente. Doutor Merval, Mas já vi. eu queria... O senhor viu? Eu preciso falar, doutora Luísa, Então, fala. daquela cena do Moro, logo após o debate, na entrevista coletiva, ele segurando a mão do Bolsonaro para o Bolsonaro não se irritar, ele O jagunço? o jagunço ali, fazendo literalmente o papel assim, ai, não, pegando no braço, assim, no punho do... Não, fique calmo. E aí o Bolsonaro se irritou com a pergunta e acabou. Subserviente, serviçal, sabujo. O que acontece é o seguinte, o Moro está começando a aprender a ser político. Exatamente. Ele está aprendendo para o lado fascista. Doutora Márcia, política é esquema do conchavo. Mas tem que ter conchavo. Se não tiver conchavo, não vai acima. Não cresce politicamente. Não, mas a gente vê como é Vocês odeiam o PT porque isso não existe no PT. 2 pesos e 2 medidas. 2026. A Tebet puxa-saca, porque falou mal do Lula e está lá. O Moro, aquele safado do Moro, está lá agarradinho com o Bolsonaro, 2026. achando... Daí ele não puxa saco, doutora Ângela. Ele está aprendendo a fazer... Doutor Demerval, a esquerda abafa o nosso som, ela não quer deixar nós dizer as verdades. Em 2026, se o Sérgio Moro concorrer a presidente da República com a esquerda, eu duvido que ele vai perder uma eleição. Com a esquerda, nunca! Duvido. Nunca, conosco, nunca. Eu tenho certeza. Agora que nós estejamos vivos lá para ver uma eventual situação dessa. Ele não tem identidade com a esquerda, ele só tem com o fascismo. Eu falei do ativismo do STF. Eu tenho certeza que isso vai mudar como? Ele sabendo que o povo está contra, e ele sabendo que tem um Senado lá pró-Bolsonaro, que pode pedir impeachment de Alexandre de Moraes. O Senado que vai se bandear todo para o lado do presidente Lula, o senhor vai ver. Tomara. Essa gente que o Bolsonaro pensa que tem muita... aonde escancararem... O Lira foi o primeiro. Aonde escancararem... Aonde escancararem a primeira falcatrua do Bolsonaro nesse período que ele governou o país, que ele desgovernou o país, eu quero ver se o Senado fica. Outra coisa, o doutor Demerval falou ali assim, né, o pessoal não sei o quê, né, que não concorda com a da Globo STF. Né? Eu não assisto a Globo, mas o STF, eu sei as coisas que ele fazia, porque ele era, então, né, chamado para ver o que estava acontecendo, porque o desgoverno foi uma coisa impressionante. E daí, assim, ó, agora essa canalha está toda na rua. Né? Então, assim, ó, desde domingo, e falavam que o PT ia para a rua porque ninguém trabalha. Essa gente não trabalha. Doutora Márcia, eu cheguei à conclusão que nesse país, pau que bate em petista não bate em bolsonarista. Porque não. Se fossem os professores reivindicando o salário, aumento do salário, já estavam levando borrachada. Essa preocupação... E o velho da van estava mandando demitir. Agora o velho da van manda caminhão para lá, para fazer bloqueio, velho vagabundo. O doutor Demerval mencionou que esses políticos que, teoricamente, o Bolsonaro vai ter no Senado, vão se bandear para o Lula. Acontece o seguinte aqui, ó, a política tudo é possível. Aquela cambada que vai para Brasília agora vai mexer, o bolo vai ser diferente, as moscas, o bolo vai ser o mesmo, as moscas vão ser diferentes. E aí vai continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes. Os poderosos lá, metendo a mão no nosso dinheiro. Como o senhor autorizou? Não serve para nada, não vale nada. Luiz, o senhor autorizou, não é? Claro, o senhor autorizou. O senhor votou no presidente Lula, segundo a sua informação. Votei nessa porcaria aí. Votei sem convicção. Né? Porque eu entendi que meu voto não ia servir para nada.
Companheira Luísa, Mas serviu. o senhor votou, companheira Luísa, porque o senhor votou contra o fascismo e eu lhe parabenizo. Me tira essa peste, A sua companheiro. atitude- Isso eu não vou ser nunca. A sua mas atitude eu, senhora, é é maravilhosa. Votei no Leite e votei no Eu, Lula. por direito, No primeiro parabéns. turno, né, tinha doutora votado Márcia? no Ciro Gomes. Parabéns. Pessoal, está encerrando Doutora nosso Luísa, eu, horário. por direito, posso lhe minuto. chamar de companheiro. Pode ser. É verdade. Um minuto para cada um com essas duas considerações finais. Tá Doutora encerrando Luísa, nosso horário. então eu vou terminar aqui, deixa eu falar, só para concluir ali, né? Se vai fazer bem, se não vai fazer, mas de uma coisa eu sei que eu estou livre. Eu nunca mais vou ver o presidente da República me envergonhando, falando bobagem na televisão, agredindo as pessoas. Nunca mais. Só isso já me basta. Eu entendo que o presidente Lula ele já está sendo visto como o atual presidente por todo o resto do mundo, pela felicidade que a gente vê nos outros estadistas, né, os outros governantes virem, né, virem parabenizar. Ele já foi convidado para o COP27 no Egito, que ele vai levar a Marina Silva com maior orgulho. Então, gente, nós temos 59 dias, 4 horas e 40 segundos para nós termos efetivamente um presidente que é um estadista, que é um democrata e que não é fascista. Graças a Deus, obrigada a todos que votaram pela democracia. E para o senhor também, diretor. Doutor Demerval. Eu mais uma vez, eu quero, né, felicitar, cumprimentar o presidente eleito democraticamente e dizer que nós não temos dois Brasis, como o Lula falou, né? E que ele faça um bom governo para todos. E que corrupção nesse país nunca mais. Sim, o discurso do Bolsonaro da posse, ele disse assim, as minorias vão se submeter. Porque para ele existe dois Brasis. E dizendo aos nossos telespectadores que, agradecendo a preferência pela audiência, e lhes peço que nos aguardem até o próximo programa, se Deus quiser. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201.